Atenção, equipe de reportagem, por favor. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os carros convertidos para gás natural podem deixar de circular em Manaus. O alerta vem do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM. Todos os dias a situação se repete. Quem utiliza o gás natural precisa esperar em média de 20 a 30 minutos para abastecer o veículo. A gente atravessa a cidade para vir abastecer, chega aqui não tem pressão. A gente abastece, a nossa autonomia de trabalho é de 60 quilômetros. Durante o dia, 3, 4, 5 vezes que a gente tem que parar no posto, pegar essa fila, perder tempo e não tem pressão. Muitas vezes nem gás tem. De acordo com o Detran, circulam em Manaus em média 800 carros convertidos em gás. 50% são táxis, principais alvos do projeto piloto do governo do estado. Em setembro do ano passado, o combustível foi liberado para os demais automóveis e os 2 postos autorizados no fornecimento do combustível não atendem à demanda. O atendimento não é de boa qualidade. Os locais não têm um banheiro, não tem uma torneira para lavar a mão. A descida é péssima, a gente sai ralando os carros para chegar na fila. Por muitas das vezes a gente chega, os bombeiros não estão. De acordo com os taxistas, o processo de conversão custa em média R$6.000. Todos os meses, eles passam por inspeções, mas a falta de uma empresa certificada para a requalificação dos cilindros põe em risco o uso do GNV. De acordo com o IPEM, além do Amazonas, outros 11 estados brasileiros não possuem lojas credenciadas pelo Inmetro para realizar a requalificação dos cilindros, procedimento que deve ser feito a cada 5 anos. Por conta disso, os carros que rodam na capital a gás correm o risco de terem que voltar a usar o álcool ou a gasolina. E a dificuldade já é percebida por quem usa o sistema. Tem um colega que ele não está conseguindo fazer o reteste do cilindro porque não tem firma que faça isso aqui em Manaus. De acordo com o Inmetro, o problema em Manaus deve ser resolvido até dezembro deste ano. Nós estamos finalizando a certificação da primeira empresa aqui da cidade de Manaus, o que significa dizer que os taxistas, a partir do próximo mês, já terão a alternativa, já poderão requalificar e trabalhar, continuar com seu veículo operando de forma segura. Quem optou pelo sistema de gás continua à espera de melhorias no serviço prestado. O número de demissões aumentou 10% no polo industrial por causa de lesões. E segundo o Ministério do Trabalho, os trabalhadores são demitidos de forma ilegal e dificilmente voltam ao mercado. A estimativa do Ministério do Trabalho é de que 4.000 operários já foram demitidos irregularmente este ano. O número corresponde a 25% dos industriários substituídos na Zona Franca de Manaus. Vander foi um deles. Depois de quebrar a mão esquerda em uma máquina, passou a produzir menos e foi dispensado. 8 meses depois. Não respeitaram o prazo de um ano? Não. E por que te demitiram? Eles explicaram? Não, eles falaram que era demissão em conjunto. A lei garante a estabilidade de 1 ano ao empregado que ficar doente por causa do trabalho. Ele deve ser readaptado em outra função, mas em muitos casos fica desempregado para sempre. Esse esforço repetitivo, ele lesiona. E quando esse trabalhador está numa faixa etária de 25 a 30, 40 anos, dificilmente ele volta ao mercado de trabalho, porque está sequelado. O Ministério do Trabalho diz ter dificuldade em fiscalizar esses casos, pois as empresas aproveitam as brechas da lei. Os operários ou são demitidos logo após o período de estabilidade ou são forçados a pedir demissão. Colocados em funções consideradas humilhantes, muitos desistem do emprego. A Federação da Indústria do Amazonas contesta a prática e os números. O diretor da FIEAN afirma ainda que todas as indústrias têm programas de prevenção de doenças por esforço repetitivo e de acidentes, como determina a legislação. Nenhuma empresa do polo industrial corre o risco de demitir esse funcionário se ele estiver dentro de estabilidade. Porque o funcionário pode ir no Ministério do Trabalho, o Ministério vai apurar e a empresa vai arcar com as consequências disso. Agora, se o funcionário cumpriu o período de estabilidade e a empresa precisou fazer um ajuste, isso não tem nenhum indício de que a empresa está perseguindo ou está sendo de uma forma discriminatória com relação a esses trabalhadores. O polo tem hoje cerca de 125 mil industriários e a estimativa da Central Única dos Trabalhadores é de que nos últimos 5 anos,
30 mil foram afastados por causa de lesões. Uma audiência pública discutiu hoje a situação dos moradores do Novo Aleixo e do São José que tinham casas perto do Igarapé do Mindu. Algumas casas construídas ao longo do Igarapé do Mindu foram derrubadas e as famílias tiveram de sair. Isso aconteceu no ano passado. As que ficaram também vão deixar a área, mas as cerca de 60 famílias reclamam da forma como a desocupação vem sendo feita. Eles ficam ameaçando o pessoal que vão passar com trator por cima, máquina e tudo. A nossa maior preocupação agora é essa. Os moradores procuraram a Defensoria Pública, que fez hoje uma reunião para discutir o assunto e tentar um acordo com a Prefeitura. A população tem reclamado para a Defensoria Pública que não tem conseguido buscar a indenização de acordo com o intento buscado. O município tem colocado duas opções, uma financiamento pela Caixa Econômica e outra mudança para o Conjunto Buritis, e a população tem reclamado desse tipo de procedimento. Na área vai ser construído o Corredor Ecológico do Mindu, um complexo viário que vai interligar a Zona Leste à Zona Centro-Sul. Nessa audiência pública foi definido que Ministério Público, Prefeitura, Defensoria Pública e Caixa Econômica Federal vão reunir para decidir como indenizar as famílias. A Avenida Efigênio Salles vai ser interditada de 11 da noite de hoje até às 5 horas da manhã deste sábado. O motivo são as obras de uma nova rede de distribuição de água. O trecho que vai ter o tráfego interrompido fica entre as ruas Via Láctea e Constelação, nos dois sentidos da avenida. E em instantes, Saúde da Mulher ganha reforço de unidades móveis e ainda Blitz da Tatuagem apreende materiais e fiscaliza serviço que era feito a céu aberto.